Muito boa noite. Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos às eleições presidenciais de 17 de outubro, temos connosco hoje o Dr. Carlos Veiga, advogado, jurisconsulto e que também foi primeiro-ministro de Cabo Verde. Muito boa noite, doutor. Muito boa noite. Como está? Tudo bem. Portanto, durante 30 minutos vamos falar aqui da sua candidatura. Para começar, o senhor ponderou bastante antes de anunciar a sua candidatura pela terceira vez às eleições presidenciais. Quais foram as razões que ditaram esta sua decisão para avançar? Eu queria ter mais certezas, digamos assim, em relação aos apoios de que eu dispunha. Queria ter mais certezas também em relação a como se encontrava a situação do país e, portanto, obtidos esses esclarecimentos, entendi que tinha que ir. Como já disse uma vez, eu tenho estado sempre a trabalhar para Cabo Verde com todo o prazer, mas acho que posso ainda dar a minha contribuição, tenho algo a retribuir a Cabo Verde, e por isso entro nesta aventura com este sentido de servir o meu país. Uhum. O senhor participou nas presidenciais de 2001, 2006 e agora vai recandidatar-se pela terceira vez. O que é que lhe faz acreditar que a terceira será de vez e que vai ganhar as próximas eleições presidenciais? Bom, todas as eleições são diferentes, né? Os períodos são diferentes, as coisas alteraram-se desde 2001 e 2006 e a verdade é que estamos também numa circunstância um pouco diferente. Em 2001 e em 2006 eu estava na situação em que eu representava uma fatia muito importante do nosso eleitorado, mas que tinha perdido as eleições legislativas. Desta vez estou a concorrer numa situação em que o maior partido que me apoia está, de facto, no poder por ter ganho as eleições legislativas. Essa é uma diferença bastante grande, mas, para além disso, eu tenho mais experiência, eu já conheço mais coisas, eu estou mais maduro e, portanto, acho que posso perfeitamente não cometer os erros que cometi antes e, portanto, penso que tenho muito mais condições para ganhar as eleições do que antes. Aliás, já há experiências no plano internacional que também são assim. Lula perdeu quantas eleições antes de ganhar, Mitterrand perdeu muitas eleições antes de ganhar e eu acredito que hoje estão reunidas condições, boas condições para poder ganhar essas eleições. Estou a concorrer com esta convicção muito forte. Uhum. Mas em 2006 chegou a conseguir 49,2% dos votos. Entretanto, disse que pediu impugnação, não sei se chegou mesmo a fazer. Portanto, impugnei, sim. Sim, pediu a impugnação das eleições por considerar que o processo eleitoral não tinha sido conforme. Ainda há dias também um ex-pré-candidato também disse que as eleições em Cabo Verde não lhe dão garantias de ser justas e transparentes e, portanto, também desistiu. Perdão, o que é que hoje, como avalia o processo e porquê que está a concorrer, mesmo com aquela desconfiança que em tempos gerou? Eu não digo que as razões de desconfiança desapareceram. O que eu digo é que eu estou mais preparado para impedir que aconteçam as coisas que aconteceram naquela altura, não é? Que tipo de coisas aconteceram? Por exemplo, em 2001, claramente que houve votos falsos. Repare que a diferença foi de 12 votos. Claramente que houve votos falsos que levaram pessoas à cadeia, pelo menos 17 votos só em São Nicolau, mas também houve mais 2 sentenças que condenaram membros de 2 outras mesas também a penas de prisão. E, portanto, houve na altura um conjunto de atuações ilegais que permitiram que votos falsos fossem introduzidos nas urnas. Mas em 2001 não impugnou em 2006. Não, impugnei em 2001. Impugnou também em 2001. Impugnei em 2001, na altura o Tribunal Eleitoral, que era o Supremo Tribunal, decidiu que, como não tinha havido uma reclamação feita na mesa, portanto que eu não podia ter ganho de causa, apesar de ter havido um voto vencido de um dos juízes. 6 meses depois, uma boa parte desses juízes condenou as pessoas
por terem efetivamente permitido a introdução nas urnas de votos que não tinham sido efetivamente dados. Né? Acha que estas situações de irregularidades durante as eleições ainda podem persistir e prejudicar? Podem persistir, mas eu penso que hoje se tem uma maior experiência para fazer face a esse tipo de situações. Designadamente, os delegados são pessoas que estão mais preparadas, elas são também preparadas para fazerem face a esse tipo de situações. Eu acredito que nesta minha candidatura vamos ter bons delegados de mesa, não é? Vamos ter bons delegados de círculo, preparados adequadamente para evitar que esse tipo de coisas aconteça. Por isso eu estou confiante de que, organizando as coisas bem, será possível, de facto, ganhar as eleições. As candidaturas são partidárias, mas, entretanto, os partidos políticos, parece que os dois maiores partidos apoiam, têm os candidatos que estão a apoiar. Até que ponto este envolvimento dos partidos políticos nas eleições presidenciais poderá comprometer a função do presidente, a função de árbitro e de fiscalizador do sistema que tem o Presidente da República eleito? Não, além do MPD, também tenho sido comigo, não é? Neste momento. Mas eu acho que não. Em democracia, os partidos políticos são essenciais. As pessoas que concorrem a Presidente da República são ou devem ser pessoas com uma personalidade forte, né? Com a capacidade de ser independente, mesmo em relação aos partidos de que são originários ou de que foram originários, né? Eu acho que é esta personalidade que é avaliada nas eleições presidenciais e eu, no meu caso, eu digo que efetivamente sou uma pessoa independente, sou estruturalmente independente, tentei sê-lo desde menino e vou continuar a ser estruturalmente independente, cumprindo a função de Presidente da República como ela está prevista na Constituição. Serei o guardião da Constituição e face à Constituição, tomarei as minhas decisões com total independência. Quer dizer que não há o risco de algum compromisso em termos de alinhamento com o partido com os partidos. Pode haver alinhamento de ideias, naturalmente, pode haver comunhão de ideias, isso pode haver também, como pode haver com todos os outros partidos, né? Mas não há nenhuma subserviência, nem do Presidente em relação ao partido, nem do partido em relação ao Presidente. Portanto, que tipo de relações pretende manter com os poderes, tanto o que está previsto na Constituição, separação e interdependência. Portanto, vamos ter que trabalhar, de facto, com a independência, mas num espírito de união para fazer o melhor possível para Cabo Verde. Eu acho que essa é a forma como a Constituição vê essa relação entre o Presidente e os demais poderes. Não só com o Governo, mas também com o Parlamento. Com a Justiça é um pouco diferente, naturalmente, porque os órgãos judiciais não são cargos, digamos assim, políticos ou político-partidários, nem têm esta relação, são independentes por definição, mas a relação vai ser, de facto, de separação de poderes, portanto, independência e interdependência, ou seja, união, ou seja, trabalho em conjunto e capacidade de encontrar pontos de diálogo com todos os poderes. Tem falado em novas ideias, novas propostas para a sua presidência, caso vir a ser eleito o presidente. Como pretende inovar a sua presidência caso ganhe as eleições? Que ideias novas terá? Não, o que eu digo é que vai ser uma presidência que tem que fazer cumprir a Constituição, mas não só, dar vida também à Constituição. Depois de todos esses anos, dar vida à Constituição? Depois de todos esses anos e nas várias facetas em que estive aqui em Cabo Verde, em que tenho trabalhado em prol de Cabo Verde, eu chego à conclusão de que a nossa Constituição não é aplicada muito mais vezes do que seria desejável. E digo isso não só em relação à administração, mas em relação às pessoas e mesmo em relação à própria justiça. Portanto, eu tenho evidências muito claras de que a Constituição não está a ser aplicada em situações em que ela devia ser perfeitamente aplicável. E eu entendo que o Presidente da República, sendo o guardião da Constituição, tem que falar sobre isso. Tem que falar sobre isso, tem que se concertar com os outros poderes e tem que se concertar e tem que se comunicar com a sociedade para que, de facto, a Constituição seja vivificada sempre. Aquilo que está na Constituição é para ser aplicado, é para ser cumprido e não está a ser
em diversas situações, muito mais do que seria desejado. Acha que os poderes que a Constituição confere a um Presidente da República em Cabo Verde é suficiente para se ter mais ação ou há que fazer mais? É suficiente. É um sistema que está mais ou menos equilibrado, não é? Quer dizer, o Presidente aparece claramente como um moderador do sistema, do conjunto do sistema. O Executivo está no Governo, o Legislativo está no Parlamento, o Judiciário independente está nos órgãos da Justiça. O Presidente é essencialmente o moderador de todo este conjunto para que tudo funcione com harmonia e para que os cidadãos beneficiem desse funcionamento harmonioso de todos. Tanto mais que, se reparar, os grandes poderes que se diz que o Presidente tem, os mais fortes, são poderes em situação de crise institucional grave, em que ele pode dissolver, pode demitir, portanto, para fazer repor a normalidade do funcionamento do sistema. Mas mesmo fora disso, ele tem também vários poderes, poderes de impedir, poder de veto, mas, sobretudo, ele tem uma magistratura de influência, sendo ele eleito diretamente pelos cidadãos. É uma voz respeitada por todos os cidadãos, mas também é uma voz autorizada para falar em nome desses cidadãos junto dos outros poderes. Portanto, eu acho que a nossa Constituição está desenhada adequadamente, sem prejuízo de podermos vir avaliar o sistema político 30 anos depois. Penso que é tempo de nos sentarmos à volta de uma mesa e analisarmos e avaliarmos, de facto, o funcionamento do nosso sistema. Mas, independentemente desses poderes de impedir, o Presidente tem essa magistratura de influência que pode fazer, e sempre com a Constituição nas mãos. A Constituição tem orientações claras em vários domínios. Mas em matéria de direitos sociais, por exemplo, há muita desigualdade. Então, há muitos analistas que dizem que não se cumpriu boa parte desses direitos sociais em Cabo Verde, como o direito à habitação, à justiça. Certo. O que é que pretenderá fazer em matérias... Nunca se consegue cumprir totalmente. Agora, o que eu digo é que a Constituição de Cabo Verde... Mas os direitos políticos até que são mais satisfatórios em termos mais de fácil, mas porque é mais fácil de fazer. Os direitos sociais que são mais importantes porque dizem respeito a todos. Mas são mais fáceis de fazer. A liberdade também diz-nos respeito a todos, não é? Os nossos direitos fundamentais, a desigualdade na sociedade já é mais difícil, portanto, exige uma atuação muito mais profunda. Mas eu digo que a nossa Constituição dá orientações muito claras e, com base nessas orientações, o Presidente da República pode intervir nessas áreas. Intervir não para ser a favor ou contra, mas intervir para ajudar os outros poderes a cumprirem a Constituição, a darem vida ao que lá está. Claro. Mas o que o senhor propõe fazer para promover um crescimento económico harmonioso entre todas as ilhas, porque há grandes discrepâncias em termos de desenvolvimento entre as ilhas, e também para trazer mais equilíbrio social mesmo ao país. O que o Presidente tem que fazer, o Presidente não leva a proposta, não tem programa de governo. Mas tem o poder de influência? Tem o poder de influência, portanto, repara, o programa é aprovado pelo Parlamento, sem interferência do Presidente, não é? E, portanto, a partir daí, o que o Presidente tem que fazer é o seguinte: este programa, tal como foi aprovado, está de acordo com a Constituição ou não? Está de acordo? Então vamos trabalhar todos para que ele seja executado. E se ele não está a ser executado, acho que aí é que reside o problema, a execução... Se ele não está a ser executado, o Presidente tem os meios de influenciar. Pode falar diretamente com a população, fala todas as semanas com o Primeiro-Ministro, ele pode enviar mensagens ao Parlamento e, portanto, tem meios de influenciação positiva, não é ele que faz, mas ele tem meios de influenciação positiva para que as coisas tomem o caminho que está previsto na Constituição. Portanto, o seu programa, se podemos dizer assim, entre aspas, é a Constituição, e é com base nisso que ele tem que agir. O Presidente tem que dizer ao Governo: olha, você está a prever isto no seu programa, isto está de acordo com a Constituição, não está a ser cumprido. É preciso que sejam tomadas as medidas. Portanto, penso que o Presidente, nesse papel que não substitui o Executivo, mas que pode influenciar o Executivo, nesse papel que não substitui o Legislativo, mas pode influenciar o Legislativo. Eu posso dar um exemplo. Para mim, como cidadão e como jurista, é fundamental que haja uma nova lei do contencioso administrativo, das relações, dos conflitos que possam existir entre o cidadão e a administração. Continuamos a reger-nos por uma lei de 83. Mas o provedor da justiça que existe poderá dirimir este conflito, não é? Não dirimir este conflito, dá a sua opinião. O Presidente tem um poder um pouco mais forte. Tem instrumentos que lhe permitem avançar. Por exemplo, se uma lei avança num determinado sentido,
mas não cumpre as orientações da Constituição, o Presidente pode vetá-la, não é? Com base na Constituição, dizer, não, essa política que vocês estão a aprovar não preenche os requisitos da Constituição. Os requisitos estão previstos na Constituição para este tipo de questões, para este tipo de direitos ou de deveres, não é? E, portanto, com base nisso, ele pode ter uma pressão muito mais forte. O provedor dá um parecer. Esse parecer deve ser seguido em princípio, não é? Não é? Mas o Presidente da República também. Não é vinculativo, mas o Presidente da República pode ir um pouco mais longe. Em última ratio, ele pode vetar, se ele entender que há uma divergência fundamental com a Constituição. Mas esse desenvolvimento equilibrado que se quer para o país, na sua opinião, passa pela questão da regionalização do país para poder-se reduzir a pobreza, por exemplo, que é um dos propósitos? Há outras coisas. Eu acredito que o Cabo Verde precisa desenvolver mais. E sobretudo mais equilibrado. Não, precisa desenvolver mais, mesmo. Precisa desenvolver mais, não só mais equilibrado, mas também desenvolver mais. Né? Ter mais riqueza, gerar mais riqueza. Porque o desenvolvimento exige que se gere riqueza e que se aplique essa riqueza. Não é? E, portanto, entendo que é possível desenvolver-se mais e eu acho que nós devemos ter uma visão muito ampla do que queremos com esse desenvolvimento. Claro, podemos dizer, é um inclusivo, é um desenvolvimento humano, mas como? Qual o caminho? Mas a proposta do Governo é que seja pela via da regionalização. Não, regionalização é uma das. É aproximar a administração dos cidadãos. É uma das. Eu também concordo. Mas qual o nosso caminho? Como é que nos vamos desenvolver? Qual é o setor fundamental? Para mim, é o digital. É a economia digital, é via economia digital que Cabo Verde vai poder desenvolver-se mais, em que um território como o nosso, pequeno, enfim, insular, pode dar saltos, se nós efetivamente adotarmos as políticas adequadas que aproveitem os recursos estratégicos que nós temos. Nós não estamos a aproveitar totalmente um recurso estratégico que é o mar. Não estamos a aproveitar completamente recursos estratégicos como o vento, como o sol, como o mar, outra vez como recurso de energia renovável ou como um vulcão. Lá a força de um vulcão que nós temos, não é? Temos que ser capazes de aproveitar isso. A nossa localização estratégica, temos que ser capazes. As novas tecnologias permitem hoje que, de facto, um país com essas características possa dar o salto. E nós temos ainda uma vantagem acrescida, é que temos os recursos humanos para aplicar essas novas tecnologias na juventude cabo-verdiana, nas comunidades cabo-verdianas. Tudo isso, bem gerido, inteligentemente gerido, penso que nos podem fazer entrar num caminho mesmo de desenvolvimento. Não é para daqui a calendas gregas, é um desenvolvimento que é próximo, digamos assim. Temos a possibilidade, do meu ponto de vista, de dar um salto se optarmos por essa via da economia digital. Eu sou um defensor dessa via, não sou só eu, não é? E penso que é o caminho do futuro, do presente já quase futuro, mas também o caminho do futuro próximo. E isto não deixará para trás algumas ilhas menos desenvolvidas, este caminho? Não, repare, pelo contrário. As novas tecnologias permitem eliminar distâncias, não é? Permite que nós possamos estar todos à volta de uma mesa, estando cada um na sua ilha, não é? E, portanto, não, as novas tecnologias, pelo contrário, facilitam. Eu posso fazer uma consulta de especialidade com as novas tecnologias daqui para a Brava. Sim. Não é? Portanto, temos outras questões a resolver, que é em termos também da digitalização do país no seu todo, que é um outro problema. A digitalização do país no seu todo não está tão mal como a gente pensa. Não somos o melhor do mundo, mas já nos encaminhamos muito. Há uma infraestrutura em Cabo Verde já razoável. Portanto, temos que continuar por esse caminho. Eu, como Presidente da República, serei o embaixador dessa ideia, mas muito fortemente, e estarei a tentar vender essa ideia mesmo junto dos nossos parceiros. Este é que é o caminho mais fácil. Uma outra situação neste momento de crise. A regionalização, eu penso que sim. Nós temos que aproximar o poder. A regionalização é uma questão que ainda está sobre a mesa, assim como o Estatuto Especial para a Cidade da Praia também, que é uma são questões administrativas. São questões administrativas. Mas como é que se posiciona para se resolver, para se ultrapassar este impasse sobre a regionalização e o Estatuto Especial sentar à mesa os partidos políticos, sentar à mesa os partidos políticos, as organizações da sociedade civil, pô-los a debater tranquilamente sobre esse tipo de questões. E como vê a possibilidade de se referendar este assunto? Estes dois assuntos, regionalização e Estatuto Especial, porque já está na Constituição. Isto já está tudo na Constituição. Quer dizer, a ideia de que Mas se deve... recomendaria, por exemplo,
recomendaria um referendo sobre esses dois temas, grandes temas? Não penso que seja necessário. Isso é empurrar as coisas com a barriga, como se costuma dizer. Vamos sentar-nos à mesa, está na Constituição, vamos sentar-nos à mesa e vamos discutir e chegar a um consenso como fazer isso, como concretizar isso. Não é? Ouvir as pessoas todas, ouvir os interessados todos e, no fundo, dizer agora a nossa conclusão é de que nós devemos agir nessa direção. O papel do Presidente será esse, de promover de alguma forma, ajudar este debate para que as decisões sejam tomadas. Neste momento de crise por que passa o país, da pandemia da Covid-19, que papel chamaria, assim, enquanto chefe de Estado, caso o for eleito, para ajudar na promoção, para ultrapassar a situação e permitir que regressemos à normalidade ou à nova normalidade, como se está a dizer? O mesmo papel de sempre. Nesta situação, até o Presidente, por exemplo, é o Presidente que declara os estados de emergência dentro de um processo que é estabelecido. Mas eu diria que o Presidente, nesse tipo de situações, deve estar à frente da promoção daquilo que é necessário fazermos todos. Combater a pandemia é um trabalho que tem que ser do Governo, é um trabalho que tem que ser de todo o país e é um trabalho que tem que ser de todos nós. É preciso mobilizarmos toda a gente para fazer isso. É preciso vacinar, vamos mobilizar toda a gente para se vacinar. Do seu ponto de vista, o que é que está a acontecer, dado que já estávamos mais ou menos controlados e neste momento estamos em alta com o número de casos? É o que está a acontecer em todo o mundo. Novas variantes que são mais letais e que são que infetam mais, são essas novas variantes. Portanto, nós não estamos muito diferentes do mundo. Que intervenções o Presidente da República poderia fazer para ajudar a conter a situação, até porque está a prejudicar o país? Ajudar a conter a situação com atitudes, com factos concretos, Não é possível. Isso é o Governo que tem que fazer e penso que está a fazê-lo. Dentro das possibilidades está a fazê-lo. Não está... o Presidente da República pode ser um mentor, ou poderá promover... Influenciar positivamente para que seja feito. Falta fazer isso. Vamos fazer. Governo, você está a fazer isso, até pode estar a fazer bem, mas tente essa outra solução. Isto é papel que o Presidente pode fazer, sim senhora. Ou então, cidadãos, é preciso que nós tenhamos um conjunto de posturas que são essenciais para que a Covid não venha outra vez ou para que a Covid se vá embora. O Presidente tem toda a legitimidade para o fazer e tem formas de o fazer. Portanto, tem um contacto direto com as pessoas, pode conversar com elas perfeitamente. Portanto, a possibilidade de falar a voz do Presidente, a fala do Presidente, é uma forma de influenciação. E, portanto, o Presidente deve falar, sempre. Senador, há tempos veio à baila a questão de imigrantes não poderem candidatar-se à presidência da República. Do seu ponto de vista, portanto, está na Constituição que não podem candidatar-se. Qual é a sua opinião por causa da residência de 3 anos? Qual é a sua opinião? É uma questão a mudar na Constituição, porque, portanto, quer-se contar com o contributo da diáspora no desenvolvimento e, entretanto, não se retribui desta forma, não é? Já se retribuiu de muitas outras formas. Cabo Verde, por exemplo, não estou a dizer que não se deve fazer, mas quero dizer, Cabo Verde foi dos primeiros países que deu aos imigrantes o direito de voto nas presidenciais, mesmo antes de Portugal, Cabo Verde deu, não é? Neste caso concreto, agora, neste caso concreto, eu acho que hoje, com o mundo digital em que nos encontramos, em que as distâncias já não existem, esta limitação, se calhar, pode já não fazer sentido. Pode. Agora, quem tem que decidir isso são os deputados. Eles é que têm a iniciativa da revisão constitucional, eles é que aprovam no Parlamento, o Presidente nem tem iniciativa, nem pode recusar-se a promulgar uma... Mas qual é a sua opinião? A minha opinião pessoal é que hoje não faz muito sentido que se limite a candidatura por uma questão de mera residência. O que é que se queria é que houvesse uma ligação forte de quem se candidata com o país, um conhecimento o mais real possível da realidade do país. Isso hoje é possível com as novas tecnologias que nós temos, sem que as pessoas estejam presentes. Isto vai ser uma missão que leva para a presidência, caso for de alterar esta situação. O Presidente pode pôr a discussão em fóruns, em espaços... Pode colocar na agenda o assunto, não é? Pode pôr as pessoas a discutir se é necessária uma revisão constitucional, mas o Presidente não pode entrar no domínio que pertence aos deputados. A oportunidade e o conteúdo da revisão constitucional pertence apenas aos deputados, nem sequer aos partidos políticos ou grupos parlamentares, aos deputados individualmente. Portanto, o Presidente, quando muito, pode, num contexto em que, e eu quero fazer isso,
Quero estabelecer um programa de debate muito aberto, sem tabus, sobre todas as questões que são importantes para os cabo-verdianos. E uma dessas questões é fazer análise do nosso sistema político e se isso justifica ou não uma revisão constitucional. A sociedade vai discutir isso e vai tirar as suas consequências e os deputados devem tirar as consequências do resultado desse debate. Mas o Presidente não pode, do meu ponto de vista, avançar nessa matéria porque a iniciativa não lhe pertence constitucionalmente. Neste momento o foco é na campanha eleitoral que vai ter início no dia 30 de setembro. Tendo em conta o cenário de pandemia em que o país vive, como é que vai fazer a sua campanha? Como é que vai ser a sua campanha eleitoral? Nós neste período de 15 dias. Estamos a utilizar as redes sociais extensivamente, naturalmente, e se for necessário vamos continuar a usá-la ainda mais para chegarmos aos eleitores, mesmo quando é necessário fazer aproximações, isso tem que ser feito, portanto, com os devidos cuidados estabelecidos pelas autoridades de saúde. No meu ponto de vista, era muito bom que as autoridades de saúde transmitissem diretivas sobre essa matéria. E as diretivas que forem transmitidas, nós iremos cumpri-las integralmente. Mas nesta altura já tem delineado a estratégia da vossa campanha. O que é que está previsto fazer durante esse período? Nós vamos chegar com a nossa mensagem aos nossos eleitores por todas as formas possíveis e, como disse, as novas tecnologias hoje permitem chegar mesmo à distância. Portanto, vamos fazer isso. Naturalmente que não faltará algum contacto direto com os eleitores, mas com o respeito escrupuloso de todas as condições para que não haja situações de grande ajuntamento. Não deve haver grandes comícios, provavelmente, não deve haver isso, não é? Porque seria fazer ajuntar pessoas e, portanto, provocar novos focos de infecção, mas vamos tentar chegar às pessoas por todas as formas possíveis, hoje com as novas tecnologias que facilitam isso. E o que espera, portanto, das outras candidaturas neste contexto de pandemia? Que tipo de campanha? Que tipo? Eu espero que as mesmas coisas. As pessoas que se candidatam é porque têm uma ideia muito elevada do país, não é? E têm uma dignidade e uma sensibilidade que os faz querer sempre o melhor para Cabo Verde. Portanto, acredito que as coisas serão feitas da mesma forma. E quem tem os partidos políticos, a máquina dos partidos políticos na campanha, ficam sempre em vantagem. Mas isso é a lei da democracia, não é? As democracias são assim. Mas normalmente para as presidenciais há candidatos que não são. Essa é a opção deles. Essa é a opção. Eles podem até não ter a opção de querer o apoio dos partidos políticos. Isso é a opção deles. Eu acho... Mas, historicamente, em Cabo Verde, só vence as eleições os candidatos que têm as estruturas partidárias por detrás. Nem sempre. Ou seja, teve mesmo ao nível autárquico vitória de independentes, desde o início, desde 92. Mas nas presidenciais não há nenhum Não há nenhum caso. Mas em que país é que há algum caso? Muito excepcionalmente. Não é? Isso é normal. Porque não há democracia sem partidos políticos fortes e democráticos. Não há. Como as presidenciais sequer partidárias também. Mas democráticas. Sim. Fazem parte, as presidenciais não podem esquecer-se do ecossistema democrático em questão. E nesse ecossistema, os partidos políticos, os militantes dos partidos políticos, os simpatizantes dos partidos políticos são essenciais. Não é? Portanto, considera normal o apoio absolutamente normal. Não há justificação. As eleições presidenciais em Cabo Verde têm sido marcadas por altas abstenções, altas taxas de abstenções. O que é que tem feito neste sentido, neste período de pré-campanha que tem andado a fazer? Tenho estado muitas vezes porta a porta a falar com as pessoas. E em todas as minhas comunicações, pelo telefone, ou mensagens, eu, de facto, apelo ao voto. Porque, na realidade, o Presidente da República é o único órgão singular, que tem uma legitimidade totalmente popular. Portanto, quanto menos abstenção houver, quanto mais votos houver, maior é a sua legitimidade política, digamos assim. E, portanto, maior é a sua força moral para ser, de facto, aquilo que tem que ser, que é o moderador do sistema. Já agora uma curiosidade, antes de terminarmos, estamos prestes a cumprir os 30 minutos estabelecidos. Reparamos que tem uma alcunha para estas presidenciais, que é Calu. De onde surgiu este nominho, entre aspas, Calu? Desde 1990, que, por exemplo, em Barlavento, toda a gente me trata por Calu.
Os mindelenses, no fundo, acolheram-me como Calu. O Licalu. E Calu é carinhoso, sim. E Calu também é o nome que se dá a muitos Carlos. Aqui nas outras ilhas, muitos Carlos são Calu. Acha que isto lhe traz vantagens, não é? Em termos de aproximação? Traz vantagens, sem dúvida. Os miúdos gostaram bastante, os jovens gostaram bastante, os adultos, alguns não gostaram, não é? Mas eu penso que estranharam. Penso que dá um ar de jovialidade, dá um ar de proximidade e dá um ar de carinho mútuo. Eu penso que isso é muito importante. Estou nesta campanha com este estado de espírito, de muita tranquilidade, muita leveza, não é? E de facto, proximidade com as pessoas. Ser Presidente da República para si é um sonho a concretizar ou um desafio a perseguir ainda? É um cumprimento de um dever da minha parte para com o meu país. Acho que posso ainda, de facto, ajudar o meu país a avançar nesta função de Presidente da República, porque as experiências acumuladas durante todo esse tempo, quer no Judiciário, quer na diplomacia, quer no Governo, quer no Parlamento, colocam-me numa posição em que eu posso, efetivamente, ser um bom moderador, muito bom moderador do sistema. Portanto, eu acho que não poderia recusar-me a mim mesmo, como cabo-verdiano, que se orgulha de o ser, né, dar ao meu país essa contribuição, se essa for a escolha dos eleitores. Soutor, concluímos o nosso tempo. Muito obrigado por ter estado aqui na televisão de Cabo Verde a deixar a sua linha de atuação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E nós ficamos por aqui, portanto, tivemos aqui connosco o candidato Dr. Carlos Veiga e contamos estar aqui amanhã com um outro candidato, desta feita, Hélio Sanches. Boa noite.